Olá, voltamos com o programa Notícia de Frente, são 6 horas e 40 minutos e vamos novamente ouvir declarações do governador Mauro Mendes, porque ontem o gestor também se posicionou sobre uma outra polêmica que assola todo o país, o passaporte da vacina. Vamos ver então se o governador é a favor ou contra. Eu sou a favor, sim, porque eu acredito que as pessoas que não se vacinam, além de causar um mal a si próprio, elas causam um mal para a sociedade. Depois elas pegam essa doença, vai para a UTI, vai para os hospitais e quem paga essa conta somos todos nós, é a sociedade. Então, se existe uma forma de evitar que isso aconteça, essas pessoas têm que vir para esse caminho. Agora, se elas não querem se sujeitar ao risco, elas também, a sociedade pode estabelecer algum tipo de restrição para esse grupo de pessoas. É muito importante compreender que uma parte da população, infelizmente, não quer se vacinar. 80% daqueles que estão sendo internados, que estão morrendo, são pessoas que não quiseram se vacinar. Então, para o bem dessas próprias pessoas, é natural que a gente crie alguns obstáculos, porque se não vai por bem, vai por mal, para que elas possam cair a ficha delas e largar dessas besteiras que botaram na cabeça dessas pessoas de que a vacina traz alguma consequência. O Brasil inteiro se vacinou, poucos não se vacinaram. O mundo inteiro está se vacinando. Nenhum efeito colateral consistente a não ser as mentiras e os fake news contados por alguns. Então é lamentável, eu acho que é natural sim que nós tenhamos algum tipo de mecanismo para que isso ocorra. O governador fez esse posicionamento até lembrando sobre a nova variante, a Ômicron. Nós não temos ainda muitas informações, viu, Daniel? Mas pelo menos o Reino Unido ontem disse que pelo menos uma vítima fatal em decorrência da contaminação com a variante Ômicron. E ainda o Reino Unido é cobrado para realmente manifestar-se, para dizer quem é esse cidadão que morreu, infelizmente, vítima da Covid-19, que estava contaminado e com a variante Ômicron. Aí o governador veio falando do passaporte, que as pessoas precisam ter consciência, aquele que não quer se vacinar precisa ter mais regramento para não sair por aí espalhando a Covid-19. Um posicionamento claro do governador e importante nessa semana, porque saberemos logo, talvez amanhã, qual é a posição do STF sobre o passaporte, já que o STF foi provocado pela Rede Sustentabilidade, é isso mesmo? E aí ontem a AGU já tem um posicionamento cobrando, inclusive, pedindo para que o STF faça uma modificação. Foi a Advocacia Geral da União que não gostou, Kleber Lima, do fato de que nesse último sábado o STF já determinou, o passaporte de vacina, incluindo os brasileiros não imunizados que chegam de outros países. Aí a AGU falou, não, como assim o brasileiro não pode entrar na sua própria pátria se não tiver imunizado, não tiver o passaporte? Que é a reforma dessa decisão. Eu aprendi isso de criança. A gente não pode entrar dentro de casa se estiver com o pé sujo. Pronto. Senão leva uma vassourada, não é assim? O cara vai para fora fazer sabe-se lá o quê e quer voltar para o país com o pé sujo. Com uma doença que pode matar outras pessoas, que pode contaminar outras pessoas. Então, assim, é o mínimo que pode se exigir. As pessoas também não podem entrar no Brasil, pode ser brasileiro, mas ele pode entrar no Brasil com droga na bagagem? Não. Com produtos que ele compra lá nos Estados Unidos, ele pode entrar se ele não tiver nota fiscal? Não pode, né? Então tem uma série de regras que as pessoas já não podem ir e vir se elas não estiverem de acordo com a lei. E então a gente precisa pôr na lei que elas não podem entrar no país se elas não tiverem imunizadas ou se não tiverem feito o teste antígeno para saber se elas são ou não portadoras. E quem é contra o passaporte da vacina fica citando aí a Constituição da liberdade individual. Não se aplica nesse caso, né? Como bem disse o Kleber, você não tem liberdade total para sair contaminando as pessoas na rua. É uma questão sanitária e coletiva, isso, muito importante. Inclusive, assim, a gente falou disso aqui, deu esse exemplo, acho que foi até você, Daniel, que deu esse exemplo, bem apropriado também, do dirigir depois de beber, né? Eu, sábado, vim de um lugar, parei para fazer um lanche ali na praça e estava tendo blitz, né? Aí eu parei para fazer o lanche e os policiais acharam que eu estava parando para fugir da blitz.
Aí foi lá com a maletinha, um policial super educado, perguntou se eu me importava de fazer o bafômetro. Eu falei, de forma alguma, eu tenho vontade de fazer, na verdade. Que eu nunca tinha feito? Nunca tinha feito. Eu falei, rapaz, você vai realizar um sonho meu de eu fazer o teste do bafômetro. Fiz, deu 0,0, né? Eu não bebo álcool, você então, não bebe. sem risco de dar positivo. Aí eu fiquei notando, enquanto no período em que eu aguardava com a minha família ali o lanche, algumas pessoas ali na Isaac Povas, né? Teve um que pegou a contramão ali naquela rua que vai para poder fugir. Aí a polícia está preparada, está ligada na malandragem, né? Desse tipo de pessoa. Tinha alguns policiais de motocicleta, saíram e capturaram. Aí é 2 infrações, né? Claro. Ou mais, né? Claro. Porque é de dirigir embriagado, de trafegar na contramão e tentar fugir de um bloqueio policial. 3 pelo menos, né? Então, assim, as pessoas não podem ir e vir se elas estiverem com documento vencido do carro, não pode circular. Se elas estiverem sem habilitação, não pode dirigir. Se elas estiverem embriagadas, não pode. São exemplos, assim, de que o ir e vir, desde que você esteja em condições esteja de acordo com a lei, senão não pode. E entenda que sair por aí sem saber se tem ou não tem o vírus é mais letal até do que algumas práticas que são proibidas por lei para outras finalidades. Olha, e vocês dois que têm filhos em idade escolar, em período escolar, vocês não precisam levar o comprovante de vacinação para poder conseguir a matrícula na escola? Precisa. Pois a gente é educado em relação à vacina, não sei por que tanta contestação. E para que você não tenha dúvida em relação a esse pedido da AGU, eu vou mostrar um destaque aqui, que é do portal R7, que trouxe todos os detalhes. Olha só, o Bruno Bianco é contra a exigência de apresentação de passaporte vacinal contra a Covid-19 para entrada no Brasil, tá? Eu vou lembrar aqui, então, que ele é o advogado-geral da União, o Bruno Bianco, que contestou nesta última segunda-feira a decisão tomada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, de tornar obrigatório o passaporte da vacina contra a Covid para entrada no Brasil. Em um ofício encaminhado ao magistrado, Bianco pede que o entendimento seja revertido e sugere viajantes estrangeiros sejam autorizados a apresentar, no lugar do comprovante da vacina, um documento mostrando que se recuperaram da Covid-19 em um intervalo de pelo menos 11 dias até 6 meses antes da viagem para ingressar no país, como se a Covid não pudesse ter um repeteco. A gente sabe que a reinfecção, ela é real e não tem um intervalo mínimo não, porque tem pessoas que nem desenvolvem imunidade contra o vírus, tem que levar isso em consideração. Então esse pedido aqui não quer dizer que seja eficaz não para conter a disseminação. E ainda no ofício, a AGU pontua que a documentação relativa à recuperação da Covid-19 é uma forma de certificação da condição imunológica das pessoas que aceita em diversos países para viabilizar a circulação de pessoas não vacinadas. Segundo Bianco, tá? Vou abrir aspas aqui. Trata-se de uma forma de evitar que brasileiros e estrangeiros ainda não imunizados não sofram um tratamento jurídico excessivamente gravoso, buscando, tal como outros países do mundo, um equilíbrio reflexivo entre a necessidade de controle da pandemia e a efetividade do direito fundamental à circulação. Bom, gente, a AGU está no papel dela, pedindo o cumprimento de direitos, o respeito a direitos, mas temos que lembrar que a coletividade, nesse momento, precisa também ser levada em consideração, porque estamos falando aqui da proteção à vida, Daniel. Sim, ele mesmo citou a questão de outros países. Vou lembrar aqui de uma citação ontem feita pelo deputado estadual Max Russi, que esteve recentemente na COP26, na Escócia, e também em outros países da Europa. E ele defende, sim, a questão do passaporte vacinal. Para entrar em qualquer outro país da Europa, você precisa, sim, entregar o comprovante vacinal. E, especificamente, na COP26, que foi na Escócia, todas as vezes, em todos os deslocamentos feitos entre o hotel e o local do evento, eles teriam que, além do comprovante vacinal, que mostrar que fazer o teste na hora, inclusive, né? Ou seja, o controle ali na Europa está sendo muito mais rígido ainda, né? Não existe essa flexibilização que o advogado-geral da União está dizendo, né? E isso é um padrão no mundo, tá? Todas as nações estão preocupadas com a Ômicron. O Brasil não pode ser uma ilha, um ato isolado, um lugar onde pode ser tudo.
Ontem foi Dia Nacional do Forró, né? Sim. E aí o presidente deu uma declaração para um lugar que ele foi, que ontem era proibido usar máscara. Ele disse isso. Do forró. Então, aliás, olha, já que você entrou nessa seara aí, o presidente foi muito criticado ontem lá na Bahia, porque o próprio governador disse que o presidente não foi lá para prestar ajuda humanitária, mas para fazer campanha. Ele foi muito criticado ontem. Pois é. Bom, gente, olha só, ainda falando, você disse da preocupação mundial, e essa preocupação mundial trouxe já desdobramentos aqui no Brasil, que é, novamente, uma diminuição do intervalo entre a segunda dose e a dose de reforço. Ontem, uma nova medida, o prazo caiu de 5 para 4 meses e o secretário de Estado de Saúde aqui de Mato Grosso falou a respeito da diminuição desse intervalo. Vamos ver. Nesse momento, Mato Grosso é mais um dos estados que tomam a decisão de antecipar a dose que estava anteriormente prevista para ser aplicada 5 meses depois da segunda dose, no caso das demais vacinas, agora vai antecipar para 4. E quem também tinha tomado o Janssen, vem uma dose de reforço, também 4 meses depois de ter tomado aquela que seria a dose única. Secretário, nesse momento, o Brasil e outras nações também estão preocupadas com uma nova variante, a Ômicron. Descer, então, o intervalo, diminuir o intervalo entre a segunda dose e a dose de reforço, tem relação direta com essa variante? Também, mas tem relação direta com a disponibilidade de doses de vacina, né? Existe uma percentual da população que parece que decidiu que não vai tomar vacina. Então, nós já temos suprido no estado de Mato Grosso a segunda dose para todos que precisam tomar a segunda dose e temos um estoque de 450 mil doses que nos permite, nesse momento, tomar essa decisão para antecipação, né? Para reduzir o estoque e ampliar a proteção àqueles que já tomaram 2 doses, mas segundo os dados científicos das análises que são realizadas, né, agora com mais insumos para analisar pela perda da eficácia de vacinas ao longo do tempo, recomenda-se, então, uma terceira dose aí, que é uma dose de reforço. Bom, gente, é isso. Então, o secretário falando aí sobre a vacina que diminui o intervalo e o gestor disse ontem, olha, todos os 141 municípios já podem começar a aplicar esse regramento, viu? Diminuindo o prazo para a terceira dose, a dose de reforço, porque a gente não sabe se vai ter uma 4ª dose ou não, se vai entrar para o calendário anual de imunização. Kleber Lima. Eu estou contando os dias para tomar a minha terceira dose ou a dose de reforço. Agora, acho que agosto, estou verificando, não sei se 28, foi agosto que eu tomei a segunda dose, tá já chegando os dias de entrar na agulha outra vez. O secretário Gilberto, ontem, ele publicou nas redes sociais dele uma foto com umas mensagens de ele na UTI, aí a foto. Ele estava na UTI, ele pegou Covid 2 vezes, né? Foi. E depois uma pneumonia como sequela também da Covid. E desta vez aí que ele esteve na UTI, aí não é entubado, ele está com uma máscara de AVI, horrível essa máscara. Mas quase, a diferença é que a mangueira não entra na garganta da pessoa, fica pro lado de fora, né? Aí com essa frase, eu não gostaria que você passasse por isso. É muito angustiante. E ele fez isso, vacine-se, né? Como um apelo que ele está fazendo, uma tentativa de sensibilização das pessoas para que elas tomem a vacina. Porque chegar nesse ponto aí, não é só que é angustiante, é que quando você chega nesse ponto, você não sabe se volta vivo, se sai vivo da UTI. Muitos não saíram, mais de 14 mil em Mato Grosso, mais de 600 mil pessoas no Brasil, milhões de pessoas no mundo. Kleber, algumas não tiveram nem oportunidade da de UTI, chegar aí, não conseguiram chegar. UTI. É verdade. É mais angustiante ainda. É verdade. Ficar agonizando em casa, os familiares sofrendo juntos. Então, assim, eu perguntei para ele, depois fiz uma entrevista com ele sobre isso, porque é chocante, né, o fato, é inusitado ele usar a si próprio como exemplo, como garoto propaganda da vacina. Ele me disse que vai pedir a outros pacientes, pessoas que ele conhece, que passaram pela mesma situação, para também fazer postagens semelhantes, para alertar e tentar sensibilizar as pessoas. E porque assim, é mais caro, mais difícil e às vezes inútil a gente tentar
tratar as pessoas depois que elas se contaminam, dependendo da gravidade com que a doença atinge as pessoas. Para evitar tudo isso, tem uma coisa que é simples, que é mais barata, que é acessível, que é a vacina. Sai de graça, né? Para o brasileiro. Então, assim, não tem justificativa, eu não consigo, a menos que tenha ali uma prescrição médica, uma recomendação médica. Se você tomar a vacina, vai ficar pior para você, porque você tem uma outra doença aqui, a não ser neste tipo de caso, nada, orientação religiosa, ideológica. A ideológica eu acho criminosa, alguém deixar de tomar vacina porque a ideologia dela não permite. Sabe, aí a ideologia é um cinturão daquele, não tem um memezinho aquele de WhatsApp? É um cinturão, gente, porque você não pode colocar a vida dos outros em risco por causa da sua ideologia. Não pode, por causa da sua opção política, ou mesmo por causa da sua opção religiosa. Assim, a gente vive em sociedade, em comunidade, e a gente precisa pensar sempre no outro também, não só na gente. Eu só quero complementar essa observação do Kleber sobre a postagem. O secretário fez uma ótima atuação à frente da secretaria, chamou a atenção das pessoas, ele sempre foi muito rígido em relação a isso, as medidas de biossegurança, né? Tanto que essa atuação na secretaria fez com que ele tivesse uma projeção grande e que agora ele mesmo tem admitido que tem pretensões eleitorais para o ano que vem. Até por conta disso houve esse contraponto. Muita gente viu nessa postagem um exagero por parte do secretário, porque ele mesmo já admitiu que vai ser candidato a deputado estadual ano que vem. E ele vai ficar realmente nessa questão de vitrine, o telhado de vidro ali. Um exagero daqui e dali, as pessoas vão associar as atitudes dele com alguma pretensão de angariar votos mais para frente, né? De qualquer forma, acho que fica um pouco a reflexão aí para o secretário, quis realmente usar a própria imagem para chamar a atenção das pessoas para a importância da vacina, mas também tem esse contraponto, né? Das outras pessoas, de repente, os eventuais rivais dele para o ano que vem, já estão vendo aí algum tipo de linguagem eleitoral nas postagens, no comportamento do secretário em relação às redes sociais. Eu perguntei isso para ele, Daniel e Luciana, se você permitir, Luciana. Permito sim, Kleber. Eu leio aqui a pergunta que foi feita e a resposta que ele deu. A gente publicou lá no Hiper Notícias isso. A pergunta foi: o senhor não teme que a iniciativa seja deturpada como tentativa de exploração política? Aí ele respondeu: mais vale arriscar-se a grandes insucessos do que fazer fila na multidão de omissos. Citou essa frase do ex-presidente americano Franklin Roosevelt. E aí ele diz: quero demonstrar apenas a angústia que passei. Pensei que sucumbiria a morrer, né? Para quem ainda não está na dúvida. Acredito que tentar respirar e não encontrar o ar deve ser algo muito próximo do fim. Isso tem a ver com um propósito maior, que é salvar vidas. Se essa iniciativa ajudar a salvar uma vida, já valeu a pena. É meu apelo final como secretário. Missão divina. No final de janeiro, deixarei o cargo. Aqui, inclusive, ele já traz essa informação de que ele deixa o cargo no final de janeiro. De janeiro, é isso mesmo. Bom, então tem um posicionamento aí, né, do gestor falando da experiência que teve na própria pele e, de fato, nós acompanhamos de perto a situação do secretário por conta do agravo que ele teve, inúmeras sequelas, não foi apenas uma única sequela, não, de saúde, ele sentiu na pele, se sensibilizou, vamos acreditar, então, e ter a certeza de que realmente seja um apelo aí pela própria experiência diante de tudo que ele passou. Só complementando em relação à importância dessa terceira dose, muitos estudos estão sendo feitos. Acho que a segunda dose dizem que imuniza muito bem por até 6 meses. A terceira dose, essa dose de reforço, pode imunizar por até 1 ano. Então, é muito importante, inclusive para todas as pessoas entrarem em 2022 muito mais protegidas e para que tenham uma perspectiva ótima de controlar o vírus ano que vem. Olha só, e tem mais ainda uma narrativa aqui do secretário de Saúde, porque existem aí ainda prefeituras que devem ou querem insistir em fazer eventos como Carnaval e Réveillon. E aí o secretário falou sobre isso. Será que o governo de Mato Grosso pode editar um decreto para pelo menos tentar orientar os municípios? Vamos ver o que o secretário falou a respeito.
A prudência diz para todos os gestores que assumam a responsabilidade, foram eleitos, têm autoridade para tomar suas decisões municipais. A princípio, o governo do estado prefere não intervir de uma maneira genérica, até porque existem municípios que têm uma situação muito diferente de outros. Eu acredito que municípios que têm baixa cobertura vacinal, né? E nós temos aí mais de 50 municípios que estão muito abaixo da média do estado. Não justifica flexibilizar e fazer grandes eventos com aglomerações. É nesse aspecto que nós estamos levando ao governador essas informações para que possa subsidiar o governador se vai ou não ter uma tomada de decisão via governo do estado, mas a princípio nós estamos recomendando aos prefeitos que tomem a decisão de evitar, né, seja grandes eventos de comemoração do Réveillon, assim como também do Carnaval. Gente, olha só, eu vou chamar um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho nós voltamos, vamos falar mais sobre a Covid-19 e outros assuntos também, viu? Voltamos já já, eu espero por você.